Muito bem, bom dia, pessoal. Hoje é a nossa aula do dia 24 de maio de 2021. Não havendo manifestações contrárias à gravação, esta segue sendo feita. Muito bem. Nós temos para a aula de hoje uma, uma conversa a ser feita, uma discussão a ser feita, a partir da percepção de vocês em torno das características do naturalismo, que nós falamos na aula passada, e a leitura e escuta do conto O Impenitente e a leitura do conto Vício. A proposta da aula é que seja uma aula dialogada, então, a partir das considerações de vocês, eu vou fazendo uma explanação e um detalhamento maior sobre alguns tópicos, tá? Então, diante disso, eu já deixo a palavra em aberto para quem quiser começar a falar suas impressões. Bem, sem manifestações eu abro. Eu achei bem, tipo assim, depressivo, digamos. Achei bem pesado, sabe, senhor? Principalmente o primeiro que eu li, que foi o Vícios. Se imaginar naquela situação, né? Sem salvação, basicamente. Não dá vontade de continuar vivendo, estando na posição que aquelas pessoas estavam. E são pessoas comuns, né? E o Machado de Assis era mais voltado para a nobreza, né? Para a parte mais rica, assim. E que são pessoas mais comuns. E eu, no aspecto geral, gostei, sabe? Só que eu não entendi o final dos dois. Eu achei o final do Vícios meio estranho, assim. Simplesmente ele fala, toma morfina. Aí ele, tá tudo bem, te amo. Não entendi esse final. E também não entendi o porquê que ele estremece quando ele vê o crucifixo no outro conto. Não, acabei não entendendo o porquê. Uhum, tá, beleza. Legal, Lucas. Obrigado pelas colocações iniciais aí. Bom, já vou também conversando um pouco, né, sobre os que você coloca ali. E, ó, as personagens, tanto no naturalismo quanto no realismo, elas são bem comuns. Ah, tanto é que mostra as personagens, né, com as suas virtudes e os seus vícios, os seus defeitos, qualidades e defeitos, enfim. Mas tem o olhar naturalista, ele é um olhar que não dá necessariamente para dizer que é mais humano do que no realismo, mas ele trata das questões que são mais passionais, emocionais ou instintivas, pensando o instinto, né, como uma força animalizada do ser humano. Então a gente tem personagens nessas condições, mais reféns dos seus instintos, não conseguindo dominar tanto quanto se domina no naturalismo. Vou dar um exemplo. Se alguém cometesse um assassinato por conta de uma traição, no naturalismo, seria agindo por emoção, assim. Seria um assassinato bem animalizado, ou seja, sem muito raciocínio. Enquanto um assassinato, como a gente vê na Cartomante, no conto A Cartomante, é um assassinato que é mais frio. Esse assassinato, ele planeja esse assassinato e o faz por conta, não do que ele estava sentindo enlouquecidamente, nervoso, etc. Ele faz por conta de uma questão de aparência. As pessoas ficaram sabendo que ele estava sendo traído, então ele só tinha uma maneira de, de manter a sua aparente dignidade, né? Então, sobre as personagens. Sobre o vício ali, Lucas, quando a gente vê um personagem que é viciado, né, ele está pedindo morfina para o pai.
E é um conto que vai tratando de como o pai levou o filho a essa condição. Porque desde pequeno ele levava o moleque os prostíbulos, ele levava o moleque e dava bebida para o moleque na frente dos amigos para se divertir. Então, é um pai que viciado, alcoólatra, introduz o filho nessa vida, né? E aí o filho está nessa condição, o filho não é uma criança ali, né? Já é um homem mais velho, mas pode ser um adolescente, enfim, e ele tá pedindo para esse pai morfina. E morfina é uma coisa que é enfim, é uma farmácia que vicia, né? Não é à toa que tem pessoas que são viciadas em morfina, e a morfina, ela te dá um prazer, assim, uma tranquilidade muito grande. Se alguém de vocês aqui já fez cirurgia e no pós-operatório teve que tomar para aliviar a dor, sabe o prazer que traz a morfina, porque ela simplesmente elimina a dor, né? Ela te coloca num estado de êxtase e tranquilidade imenso. Então, eu já tomei morfina por conta de um pós-cirúrgico, e eu lembro muito bem, quando eu tomei a primeira vez, eu fiquei num estado assim de tranquilidade, um estado contemplativo, ah, que era bem prazeroso, mas você fica totalmente lesado, né? Mas você é levado por uma coisa. Depois, quando voltava a dor, eu perguntava para o enfermeiro, né? Perguntei para ele o que que era, ele falou que era morfina. Aí sempre quando eu estava voltando a dor muito forte, eles davam morfina na veia. E era uma delícia, assim, né? Eu perguntava até brincando para eles: essa é da boa? Se for da boa, estou precisando. Mas, claro, tudo no hospital. Não estou fazendo apologia à droga, alguém sair daqui usando morfina, né? Mas se alguém já fez cirurgia e teve que tomar por conta de dor no pós-operatório, sabe que ela te dá um grande alívio. Então, esse filho, ele tem um único desejo, que é tomar morfina por conta do vício que ele tem. E aí essa morfina vai tranquilizar. O pai não quer dar morfina porque o pai se sente culpado pelo que ele fez com o filho. Mas no final ele vê o filho naquele estado e resolve dar morfina. Ele dá morfina e o filho, ele quer o quê? A morfina. Então ele agradece o pai ali, te amo, pai, te ama, e porque ele só quer a morfina. Pouco importa se ele tá falando, ele até pode ter medo de falar eu te odeio, porque senão o pai pode tirar a morfina. Então ele ama, diz que ama o pai, porque o pai tá dando aquilo que ele quer, naquele momento que é para aliviar o vício dele, né? Certo, Lucas? Certo. Sobre o impenitente, eu vou segurar um pouquinho para falar do estremeceu lá, quando viu o crucifixo, que eu vou deixar circular mais um pouco, mas depois eu toco nesse ponto que você falou, tá bom? Claro. E aí, pessoal, quem mais? Vamos lá, pessoal? Tinha falado na aula passada, né, que dependia dessa leitura de vocês para a gente poder avançar nas discussões, né? Tá. É, eu fiquei bem, tipo assim, como é que eu posso dizer? Ah, eu achei, na verdade, eu fiquei bem compadecido, assim, vamos dizer, com esse conto, porque me lembrou muito a questão do fumante também.
não só do uso de morfina. É, como é que eu posso dizer assim? Enfim, do viciado no cigarro. Mas é porque, tipo, eu sei como é que é isso, não no sentido de eu ser fumante, mas de ter fumantes na família que, por exemplo, não poderiam mais comprar o cigarro por não conseguir ter condição física para isso. E também chegar no, tipo, no estado que a família não dá, mas só que quando tem outras pessoas por perto que não são da família e não sabem dessa situação. Tipo, meio que tipo, essa pessoa não fuma mais, vamos dizer. Só que daí, quando tá outras pessoas da família que não conhecem essa situação, tipo, se torna, como é que eu posso dizer? Tô tentando achar as palavras, né? Cúmplice. Tipo, Tá. isso, ele tenta de toda forma pedir um cigarro pra pessoa como se fosse a coisa mais natural possível, assim, pra pessoa não desconfiar, sabe? Uhum. E, tipo, eu achei muito parecido com o filho ali, né? Achei muito, muito parecido. Aí depois que, tipo, a família vai lá e fala com a pessoa se sente muito culpada do que fez. De, tipo, ter dado o cigarro e tal. Uhum. É muito, muito intenso, vamos dizer assim. Legal, Vitor. A questão do vício é uma questão sempre muito séria, né? Porque é uma questão que é física, né? Então, não é uma coisa que está como se estivesse no pensamento da pessoa. E não, a coisa é física e esse estado físico é o corpo que pede, né? As pessoas quer ver uma pessoa que é alcoólatra, quando ela fica sem beber, ela começa a tremer, tremer, tremer. Então, para ela poder, inclusive, parar de tremer, ela bebe para parar de tremer, né? Então, ela tem os momentos de abstinência, e esses momentos de abstinência são muito, muito pesados, né? E a gente tem uma personagem ali do filho que está num momento de abstinência. E esse momento de abstinência é muita dor, se sente muita dor, né? Então, se você pesquisar sobre como as pessoas se sentem nesse momento de abstinência, você vai ver que é uma dor física. Então, quando você sente, por exemplo, claro, em outra escala, né? Você está com uma dor muscular, e aí você toma um Dorflex, por exemplo, já alivia aquilo. Você está com uma dor de cabeça, toma uma aspirina. Então, chega um momento que você fala, estou com muita dor de cabeça, eu preciso de uma aspirina. E aí você toma aquela aspirina porque você não aguenta mais aquela dor de cabeça, ou você está com uma sinusite, e aí você toma um Tylenol Sinus para poder aliviar a sinusite, ou você tem uma alergia, e você toma um medicamento, a alergia você não aguenta. Agora imagina com uma dor física muito maior que a abstinência, e só que aí o remédio disso acaba sendo a própria, não tem um outro remédio para aliviar isso, né? Não adianta você estar com abstinência ah, de crack, de cocaína ou de cigarro e você tomar um Dorflex ou tomar uma aspirina, né? É incompatível, né? Você vai querer exatamente aquela mesma droga para dar o efeito de alívio. Então, nisso a gente já pode pegar, até voltando um pouco à percepção do Lucas, né, que ao Machado de Assis olhar para umas famílias e uma parte da sociedade que é uma parte socialmente burguesa ou pequeno burguesa, os personagens do Aloysio Azevedo vão lidar com a parte mais chamada assim, mais ralé da sociedade, aquele pessoal que está muito menos estruturado e não tem necessariamente a sua casa própria, ou emprego, ou tem um pequeno comércio, não. São as pessoas que são que são trabalhadores, né? E outros que não são trabalhadores, são ambulantes, né?
Então, ó, o Lucas dizendo que baixou para 11 graus. Que mais, pessoal? Que outras características a gente pode dizer que tem nos contos ali que são naturalistas e que foram faladas assim na aula passada? Bom, então vamos lá. Bruno, tudo bem, Bruno? Bruno? Vou, vamos anotar aqui quem eu estou chamando. Bem, Bruno acho que não está aí. Tá aí, não tá? Daniel, tudo bem, Daniel? Daniel? Então tá. Renan? Bom dia, senhor. Tudo bem? Bom dia. Tudo. E aí, o que que você viu nos contos lá? Então, senhor, fui ver no cigarro e eu acabei me enganando, acabei lendo aquele capítulo sobre o cortiço e acabei não lendo sobre os dois textos. Peço desculpa aí pelo mal entendido, mas eu vou ler depois dessa aula. Maria Eduarda? Oi, senhor, tô aqui. A coisa que mais me chamou a atenção, assim, foi que eu prestei bem mais atenção nas atitudes dos personagens do que antes com Machado de Assis. Eu acho que eu prestava mais atenção no que ele falava, assim, em questão dos sentimentos. Porque, por exemplo, ali no Conto dos Vícios, enquanto o pai estava ali falando que se arrependia de ter feito tudo aquilo com o filho, ele estava bebendo. E em algum momento ali, ele ficou bêbado e continuou reclamando do quanto ele se arrependia por fazer aquilo. E daí o filho começou a falar que o quanto odiava o pai por estar naquela situação, mas depois que o pai ofereceu a morfina, ele começou a amar o pai. Então, eu acho que isso foi o que mais me chamou a atenção no conto. Uhum. Lembrando que o pai é um viciado também, né? O pai também tem uma crueldade no pai, né? Inclusive ele fala do avô, né? Fala da mãe que era muito boa e o avô era muito bom, né? E ele gasta tudo do avô, né? O avô provavelmente tinha suas fazendas e tal, e ele consome tudo no vício e leva o filho dele, porque uma coisa é ele ser doente enquanto alcoólatra, uma outra coisa é ele levar um filho para pro bar, para os amigos e dar bebida para os amigos enquanto criança, para poder fazer graça e coisa assim. Então é de uma crueldade tremenda, né? Yuri,
Tô aí, senhor. Ô, senhor, antes do senhor falar, eu tô vendo mais série. Aí, essa série me lembrou muito aquele tema que a gente estudou, o último tema que a gente estudou, realismo. Mesmo? Isso. Que as séries hoje em dia, elas estão tão abordando esse tema também, que tipo, a gente teve lá aquelas partes da Marvel lá, do Homem de Ferro e Capitão América, e agora o que tá fazendo sucesso é tipo essas séries tipo da Amazon lá, tipo The Boys, que os super-heróis eles são humanos, assim, sabe? Eles erram, eles matam também, é como se fosse um herói na vida real. Aí eu fiquei, pô, as séries estão passando pela mesma coisa que teve nos livros. Achei engraçado. Uhum. Beleza. E sobre os contos ali, Yuri? Tipo, o que eu achei mais engraçado é que o pai se arrepende e o maluco fica cabreiro depois que o filho faz a mesma coisa que ele. Eu acho que meio que o filho siga o exemplo do pai e daí o pai dele não tinha que ficar nem cabreiro. Pô, ele viu o pai dele sempre lá no vício e daí, tipo, ele fez a mesma coisa que o pai dele, ele só viu aquilo a vida toda. Bom, o pai ele se sente culpado, né, de ter levado o filho a isso, né? A gente sabe que a gente pode tomar atitudes e depois se arrepender, né? Mas isso aí não adianta de nada. Depois que tu já mostrou, não se arrepender não vai mudar Não, muita coisa. sim, não muda, mas é uma coisa, mas é uma coisa que sentimos, né? Não estou defendendo o pai de maneira nenhuma, só é possível esse movimento, né, do pai de ter feito a besteira, toda a besteira que fez, e ali ele não tem saída a não ser dar morfina para o filho, porque eles não têm nenhum outro tipo de estrutura para tratar o filho, né? E os dois vão se acabar ali, né? Felipe Souza, de Souza Nunes, tá aí? Marcelo, tá aí, Marcelo? Opa, bom dia, senhor. Bom dia. E sobre o conto O Impenitente? Então, senhor, eu não. Foi bem corrido aí no fim de semana, eu não consegui ler os contos, mas eu tô dando uma olhada agora. Se o senhor quiser que eu falo depois. Murilo, tudo bem, Murilo? Oi, senhor. Bom dia. Bom dia, bom dia. Sobre o conto Então, O Impenitente. eu não entendi. A Leonilda era a esposa desse cara? Não. Porque quando ele vê ela, ele fala que é a esposa que tá deitada ali no... Morta ali, né? Não. Não? Não fala isso? Tá, mas eu não entendi por que que ela morreu ou se foi alguém que matou ela. Por que que Tá. ela tá ali? Ele vê um vulto dela? Tá, você percebeu alguma característica do naturalismo nesse conto? Ah, do naturalismo. Perce- não falou muito assim. Foi diferente dos outros contos do Machado de Assis, né? Machado de Assis. Machado é Hum, realista, né? sim. Falou do personagem bastante ali, mas fala dos pecados dele. Tá. Gustavo? Gustavo? Oi, senhor. Opa, bom dia. Bom dia. Queria que você falasse um pouco sobre o conto Impenitente. Então, sobre o conto penitente,
eu não entendi direito o que quis passar o conto. Mas parecia que o protagonista, que esse nome dele agora, quando ele viu ele, a primeira coisa que ele sentiu foi que ele queria matar o prazer dele, que tava há muito tempo se, não pode dizer, se reclusando dele, talvez. Só que no fim eu entendi, tentando, tipo, ele tá tentando se segurar o máximo possível. Aí quando ele viu aquele vulto, ele foi louco pra tentar frear Álvaro, isso. Ele foi louco pra tentar matar essa saudade que ele tinha, desse prazer. Aí no fim ele chega lá, ele vê ela morta e não consegue, se sente só muito triste. Mas no fim não entendi direito o que o conto quis passar. Tá, você tocou num ponto aqui que é relevante, que é a questão do desejo do Frei Álvaro, né? Isso. Né? Então tá, aí temos um elemento, mas vamos seguir um pouco mais aqui para ver se a gente consegue avançar um pouco. André. André? Então, André, queria que você. Acho que você não deve estar conseguindo falar aí. Aham, pode escrever um pouco, queria saber a sua percepção sobre o conto impenitente. Enquanto se você escreve, eu vou chamando aqui o Gabriel Gustavo. Gabriel? Gustavo? Tudo certo? Está sem microfone, Gabriel? Tá. Então, eu também queria que você escrevesse um pouco ali no chat para a gente ver o que você e o André encontraram de naturalismo no conto, nos contos ali. Ou melhor, no conto impenitente, né? Senhor, Fala, Vitor. na minha opinião, uma característica do naturalismo presente nesse ponto ali foi quando, tanto na questão do desejo do Frei, porque por ele ser um Frei, ele não poderia ter esse desejo de beijar a moça lá, né? Mas também eu acho que isso consumiu tanto esse desejo tanto ele, que duas situações. Tipo, fica a imaginação de quem tá lendo, né? Na minha opinião. Que ele pode ter imaginado que a moça estava viva realmente e criou toda aquela situação na cabeça dele de ir lá e pregar o crucifixo lá quando viu ela morta e depois chegar de novo na casa e depois só no outro dia voltar ao normal, vamos dizendo, da cabeça dele. E quando ele perguntou lá e tipo, meu, eu já tava morta há muito tempo. E daí ele ficou tipo se questionando assim, tipo, meu Deus, o que aconteceu? Só que ou ele criou isso na cabeça dele, ou, tipo, ele pode ter visto isso como um castigo divino justamente por ele ter tido esse desejo. Tanto que ele fala muito, tipo, é muito falado sobre essa questão dos demônios dentro dele. Eu acho que utiliza muito a palavra demônios justamente por ele ser um frei. Que teria que ser algo religioso, vamos colocar assim. Uhum. Legal, Vitor. Olha só, você tocou em pontos que são bem importantes e que o Gustavo ele já tinha apontado ali, uma coisa do desejo. E aí você avançou na discussão, que é a seguinte. Veja só, no naturalismo, as personagens, elas são reféns do seu próprio instinto. E a personagem do Frei Álvaro, veja só, é um frei, ele está num mosteiro, ele está estudando para ser padre. E só que ele é um padre, dentro do naturalismo, a gente não vai encontrar um padre que consegue dominar os seus instintos e viver como um padre da maneira como se pressupõe que um padre deve viver. E aí, o que acontece? O Frei Álvaro já foi visto, contam, né, que o Frei Álvaro já foi visto pelas esquinas escuras da cidade com algumas prostitutas. Uma delas é a Leonília.
A Leonília, ele tem um tesão todo especial por ela, é aquela que mais mexe com ele. E aí ele tem esse desejo. E o que, que ele faz? Ele se pune, né, por conta desse desejo. Ele fica lá no seu quarto, que é chamado de cela, na sua celinha, e ele não quer atender os desejos, né? E tem uma parte que ele fala, né, esses endemoniados, né, mas ele fala do sangue quente de mestiço. Então, na aula passada, a gente falou sobre as teorias raciais, e o fato dele ser mestiço pressupõe que ele está mais animalizado do que outras personagens que não seriam mestiças, né? Esse é um ponto relevante. Vitor, o teu primeiro pressuposto, ele é mais possível, porque o segundo, ele tem a ver com uma questão religiosa, né, como se fosse alguma coisa divina, mas não tem nada. Como a gente está na época do cientificismo, a gente está na época da objetividade, não há esse campo da metafísica. Então, o que vai acontecer com essa personagem, numa leitura que é uma leitura naturalista, por conta dos desejos dele, ele delira. E ele, nesse delírio, ele possivelmente, no campo do delírio, viu a Leonília, saiu correndo atrás dela, mas era tudo uma alucinação dele, ou seja, não está acontecendo aquilo de fato na realidade, mas e sim porque ele está em abstinência do desejo, ou do não cumprimento desse desejo. Eu estou falando ter uma abstinência só para vocês se relacionarem também com o vício. E ele possivelmente vai até a casa dela e encontra ela, que ela está morta. Não sabemos por qual razão ela morreu, mas ela está lá e não está sendo velada por mais ninguém. Na falta de um crucifixo, ele prendeu o crucifixo dela lá. Ela estar morta é um fato. Possivelmente, ele, dentro dos desejos, ainda recebeu a informação de que a Leonília tinha morrido. E isso fez com que ele tivesse o surto dele, a partir da não realização dos seus desejos. E aí ele vai e prende o crucifixo. Depois de 7, 8 dias, quando ele acorda, desse período que ele ficou insano, ele vai lá para saber se ela está viva, se não está. Ele vai lá querendo saber da casa e ele vê o crucifixo. E aí, Lucas Gabriel, desculpa, ele estremece porque ele vê o crucifixo lá. E ele não sabe exatamente o que aconteceu, se aquilo lá, se foi verdade, se não foi. Então ele vê que há um fato real, que é a morte dela, e ele foi até lá. Só que ele não tem clareza do que aconteceu, porque ele estava num espaço de delírio. Então, e o delírio é uma coisa concreta, né? Claro, as coisas estão se passando na cabeça dele, mas o fato é que ele saiu de lá, ele saiu do mosteiro durante a noite, ou em algum dia ele foi até lá, mas ele estava absolutamente delirando. E por que ele estava delirando? Porque ele não conseguia realizar, ou estava lutando para não realizar os seus desejos. Então não tem nenhum tipo de punição divina ou qualquer outra coisa, porque no naturalismo as questões são muito mais de ordem prática. E esse campo, no caso da doença mental, do delírio, da ilusão, ou da histeria, porque a histeria é um conceito que ela aparece no século XIX e que está relacionado, primeiramente, com a não realização dos desejos sexuais. E sim, né, está relacionado com a repressão dos desejos sexuais, e isso levaria à histeria. Alguém mais? Ficou mais claro, Vitor e Lucas, que eu fiquei, né, para te responder aquilo lá do começo que você comentou do ter estremecido? Eu entendi bem, senhor. Aham. Isso daqui eu não tinha entendido, porque, tipo assim, ele teve a alucinação e tal, né? Daí ele foi lá pra casa da mulher, daí ele viu ela morta. Ok, até aí tudo certo. Aí ele colocou o crucifixo lá, e daí depois ele sai da casa. E ele fala que ele fica um tempo dentro do seu cômodo. E daí depois,
cara diz, faz 7 ou 8 dias que ela morreu. Daí eu fiquei tipo assim, beleza, ele ficou 7 ou 8 dias lá, na noite que ela tinha morrido, ele foi lá no velório dela e é isso, daí eu não entendi, mas agora ficou mais claro, era uma alucinação, né? Mas daí quando ele vê o crucifixo, ele percebe que foi real, que ele passou, daí agora faz É, sentido. aham. Ele percebe que foi real, mas ele não tem claro assim. Não é nem possível dizer que ele foi lá e a gente não sabe se teve gente velando ela ou não. Possivelmente sim, foi um velório em casa, mas a gente nem sabe se ele foi visto lá ou não, né? Ah, porque tá no delírio dele, né? E veja só, o brilhante do conto que o narrador fala: conto-vos o caso como mo contaram. Então, ou seja, eu estou contando o caso aí, que é do Frei Alva, sabe o Frei que é isso, lá que está no mosteiro lá, então, me contaram um caso dele, que aconteceu no ano passado, então eu vou contar como me contaram. Então é uma coisa falada de boca a boca, e vocês sabem, quem conta um conto aumenta um ponto, né, do popular. Então, assim, é uma história que está sendo contada de boca de um, de outro, e virou um boato. Então, sabe, o Frei Álvaro lá, pois é. A Leonília, lembra a Leonília que ficava lá na baixa da rua 15? Pois é, a Leonília. É isso, aham, uma que tinha um cabelo assim, né? Então, as pessoas vão contando e vai sendo repassada essa história, né? Quem mais, pessoal? Deixa eu ver que teve gente que escreveu no chat aqui. Eu achei engraçado que ele vai lá pela moto. Sobre isso, Lucas, né? Ela é uma prostituta e assim, esse é o ser humano, né? Esse é o ser humano e a gente bem sabe que essas coisas elas acabam acontecendo. Olha só, vamos pegar um fato que é bem sensível, que é a quantidade de escândalos dentro da Igreja Católica de padres que são pedófilos. Não é uma ou outra história, tem vários casos, né? E aí você pensa, ó, que coisa mais contraditória, né? Alguém dentro de uma religião que preza por uma constituição familiar, de respeito, de amor ao próximo, etc, etc, e uma série de violências contra as crianças, né? Violências sexuais. Então, o problema é que tratar disso é tratar do, da sociedade, das doenças da sociedade, né? O André, é uma situação parecida. Então, essa André, é uma suposição, né, de que ele pode até ter matado ela durante o surto, que ela não é de todo inegável, não, tá? Poderia, se você fosse fazer um, um mestrado ou um doutorado em literatura e fosse abordar esse conto, é possível, eu acredito que seja possível justificar uma possível interpretação de que esse cara poderia ter cometido um assassinato para se livrar desse desejo. Porque não está no campo só da racionalidade, está no campo do animal, né? Então, é uma inferência de interpretação possível, sim. Mais alguém, pessoal? Carlos Eduardo, alguma coisa a acrescentar?
Carlos? Arthur, alguma coisa a acrescentar? Oi, senhor. Oi, alguma coisa a acrescentar? Uma característica que eu achei, assim, bem presente, muito forte em ambos os contos, assim, digamos, né? É essa questão da sensação, digamos, não sei se seria bem sensação, mas essa presença forte da característica animalesca das personagens que são apresentadas. Por exemplo, no Intermitente ali, essa, esse instinto dele que causou até alucinação nele, de não ter o desejo saciado, de se relacionar com a Leonília ali e tudo mais, acho que foi muito presente. Uhum. Beleza. João Carlos, alguma coisa a acrescentar? Guilherme? Ô, senhor, posso falar? Pode falar, Marcelo. Uma característica que eu achei ali lendo o Impenitente é que ele fala bastante sobre os sentimentos do cara. Tipo, quando o cara tava triste, tudo em volta, o... Como é que é o nome do escritor? Álvaro, né? Do escritor, a Luísa Azevedo. Isso, Luiz, isso, perdão. Ele fez... O Luiz, ele conseguiu deixar claro no texto que tudo em volta desse personagem tava triste. Não era só o sentimento dele. Eu achei bem interessante que ele conseguiu fazer isso. Ok. Guilherme? Professor, ela ficou velada na casa dela ou não? Na casa dela. Que era uma casa alugada, né? Sim, daí ela ficou 7 dias lá naquela casa velada, depois de morta. Não. Ele acordou 7 dias depois lá na cela, no quarto dele, no mosteiro. Ah, tá, entendi. Alguma outra observação, percepção, Guilherme? Eu achei interessante que ele cede bastante aos desejos dele, mesmo sendo padre, né, que não deveria, e continua insistindo nessa coisa do vício, né? Ok. João Victor? Alguma coisa a acrescentar? Lucas Pedro? Lucas Pedro? Então tá certo, pessoal. Eu vou encerrar a nossa gravação aqui, mas antes de encerrar, eu vou fazer uma cobrança para a turma, porque a gente precisa de um esforço maior de vocês. Tem um próximo conto a ser lido, o conto não, capítulo do livro Curtiço a ser lido, para que a gente possa avançar nas discussões. Então, que vocês façam essa leitura, façam essas anotações, para que a gente realmente possa ter uma discussão mais aprofundada. Correto? Certo, senhor. Certo? Então, eu vou encerrar a gravação aqui e vou finalizar nossa aula.